Bacana, bacana demais. Então estamos aqui de volta para a videoaula de número 31. Terceira videoaula sobre operadores lógicos. Aula essa muito importante também, porque a gente vai ver mais alguns detalhes do uso dos operadores lógicos que vão ser fundamentais para a gente prosseguir no curso. Então, primeira coisa é várias operações lógicas. É possível fazer mais de duas operações lógicas ao mesmo tempo. Até então nós temos trabalhado apenas com duas operações lógicas, né? Duas ali condições, condição 1 e condição 2, condição 1 ou condição 2, mas é possível também trabalhar com 3, 4, 5, quantas condições eu quiser usando os operadores lógicos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Deixa eu... Aqui está o nosso site. Vamos abrir aqui o Visualg, ou Visualg. E aí vamos trabalhar aqui com o nosso algoritmo. Então eu vou criar aqui três notas, nota 1, nota 2, nota 3, do tipo... Vou trabalhar com real, só para mudar um pouquinho, né? E vamos atribuir valores a elas. Então nota 1 vai receber o valor de 8, nota 2 vai receber o valor de 5, nota 3 vai receber o valor de 7.5. Então, esses são os valores iniciais das nossas três variáveis, nota 1, nota 2 e nota 3. Vamos ver o exemplo, então, do uso de operações lógicas usando três condições. Então, poderia escrever na tela, escrevam aqui, nota 1 maior que 5 e nota 2 maior que 5 e nota 3 maior que 5. Qual vai ser o resultado dessa operação lógica tripla? Eu estou dizendo então se é verdade que nota 1 é maior que 5 e a nota 2 é maior que 5 e também a nota 3 é maior que 5. Verdade? Verdadeiro? Ou falso, pessoal? Obviamente que é falso, porque a nota 2 ela não é maior que 5, ela vale 5 apenas, então por causa dela a expressão lógica ali fica sendo falsa, né? Estou perguntando se a nota 1 é maior que 5, o que é de fato, e a nota 2 é maior que 5, o que é falso, e a nota 3 é maior que 5, que é verdadeiro. Então, como a nota 2 é maior que 5, e eu estou usando o operador lógico e, então aí acaba que é falso. Então, aqui nós estamos usando uma operação lógica tripla. Podemos fazer aqui uma outra operação lógica. Deixa eu comentar aqui a de cima para que ela não interfira no nosso trabalho. Nota 1 é maior que 5, ou nota 2 maior que 5, ou nota 3 maior que 5. E agora, essa operação lógica tripla, usando a lógica OU, vai ser verdadeira ou falsa? Nesse caso aqui vai ser verdadeira, porque eu estou questionando se, né, a nota 1 é maior que 5, ou a 2 é maior que 5, ou a 3 é maior que 5. Se alguma delas é maior que 5, e como de fato a 1 e a 3 são maior que 5, o resultado disso aqui vai ser o valor lógico verdadeiro. Tá aí, verdadeiro. Ok? E eu posso ir colocando mais condições. Deixa eu só colocar aqui. Resultado da primeira foi falso. Resultado da segunda, verdadeiro. Vamos comentar aqui também. Eu posso colocar até mais do que 3, por exemplo. Vamos colocar aqui. Escreva. Nota 1 é maior que 3 e nota 1 é menor que 9 e nota 2 maior que 3 e nota 2 menor que 9 e... Vamos parar aqui por enquanto. Então aqui eu já estou usando 4 condições dentro aí da minha lógica aí.
nota 1 é maior que 3 e nota 1 é menor que 9 e nota 2 é maior que 3 e nota 2 é menor que 9, vai dar verdadeiro porque todas essas condições aqui são verdadeiras. Então, aí ó, verdadeiro, né? Vamos colocar uma condição falsa aqui no meio, ó. Nota 2 menor que 9? Não, vamos colocar aqui nota 2 menor que 5. Maior que 3, menor que 5. E agora? Essa expressão aqui vai continuar sendo verdadeira? Não. Agora vai passar a ser falsa, porque, né, apesar das 3 primeiras aqui serem verdadeiras, a última é falsa, e aí, né, já, usando a lógica eu já não posso dizer que toda essa expressão aqui é verdadeira. Não, ela passa a ser falsa se uma das condições for falsa, ok? E eu posso ir colocando mais lógicas, e nota 3 maior que 7, nota 3 menor que 8, e assim por diante. Eu posso ir colocando um número indefinido de lógicas que vai continuar aí funcionando normalmente. Nesse caso aqui vai ser falso, porque justamente nós temos aqui a condição nota 2 menor que 5 falsa. Mas se a gente inverter aqui, nota 2 maior que 5, aí a gente vai ter que analisar de novo. Nota 3 é maior que 1 e... nota 1 é maior que 3 e nota 1 é menor que 9, ok, verdadeiro. E nota 2 é maior que 3 e nota 2 é maior que 5, maior que 3, maior que 5, ok. E nota 3 é maior que 7 e menor que 8, maior que 7, menor que 8, ok. Então tem que dar verdadeiro. Opa, deu falso, deixa eu entender aqui por quê. Ah, aqui, ó, nota 2 maior que 5. Não, nota 2 não é maior que 5, tá dando falso. Então, o certo aqui é a gente colocar aqui menor que 9. Igual estava antes. Agora sim, verdadeiro. Ok? Então, é isso, pessoal. A gente pode aí usar quantas expressões lógicas eu quiser numa mesma expressão, que ela vai avaliar da mesma forma que a gente está acostumado. Tá? Muito bem. Então, e o outro conteúdo que eu vou passar aqui para vocês nesta videoaula é a precedência ou prioridade de operadores lógicos. Até agora nós temos montado expressões com apenas um tipo de operador lógico dentro daquela expressão. E se a gente misturar, montar uma expressão lógica misturando os operadores? Por exemplo, vamos pegar aqui a nossa lógica. Vamos criar uma lógica nova aqui. Não vamos usar essas daqui não. Por exemplo, vou pedir para escrever. E aí vamos perguntar aqui, nota 1 é maior que 5 e nota 1 é menor que 8. Vou colocar aqui menor que 9, vamos fazer ela ser verdadeira. Pronto, essa expressão aqui vocês já sabem tranquilamente que ela é verdadeira, né? Não precisa nem mostrar. Mas vamos misturar aqui os operadores lógicos. Vamos colocar aqui, ó, o e e o não. Não sem acento, tá? E reparem que agora nós estamos misturando o operador e o operador não numa mesma expressão lógica. O resultado agora vai ser falso, tá? Vai ser falso. E o que acontece aqui? É o que nós vamos ver no que está nesse slide. Caso mais de um operador lógico seja encontrado numa mesma expressão, a precedência ou prioridade segue a seguinte ordem. Primeiro é executada a operação lógica não. Segundo é executada a operação lógica e por último, terceiro, vem a operação lógica ou. Tá? Então, nesse caso aqui, o que é executado primeiro? Primeiro é executada essa operação aqui, ó, o não. Não, nota é menor que 9. E depois que isso daqui é executado, e gera um valor verdadeiro ou falso, esse resultado, verdadeiro ou falso, é que vai ser comparado, vai ser feita a lógica E, com a primeira condição aqui. Tá? Então, primeiro ele faz o não, depois ele faz o E, e depois, se tiver, ele faz a lógica OU. Então, olha só. Eu tenho a expressão aqui, nota 1 menor que 9. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nota 1 é 8, é menor que 9. Verdadeiro. E aqui eu tenho não, eu estou negando. Como eu estou negando uma expressão verdadeira, ela passa a ser
falsa. Então, o resultado disso aqui tudo, não nota 1 menor que 9, é falso. Então, é como se eu colocasse isso aqui tudo como falso. E aí eu estou comparando. Nota 1 é maior que 5 e falso. O resultado óbvio disso aqui é falso, né, gente? Porque apesar da nota 1 ser maior que 5, na lógica E, se uma das condições for falsa, o resultado já vai ser falso, né? Então, eu estou comparando uma condição aqui que é verdadeira com outra condição aqui que é falsa. Então, na lógica E, o resultado vai ser falso, tá? Então, a gente vai ter que... Percebam que quando a gente mistura, fica um pouquinho mais difícil de enxergar, mas nada que uma análise um pouquinho mais cuidadosa para a gente entender isso aqui, tá? Vamos montar uma outra expressão aqui, só para vocês entenderem. Ou nota 2 maior que 3. E agora, pessoal, nós temos aqui três condições, três operações relacionais. Eu tenho uma E aqui, entre nota 1 e nota 1, e tenho uma OU entre nota 1 e nota 2. O que eu vou analisar primeiro, pessoal? É a gente olhar aqui a sequência. Primeiro não, segundo E, terceiro OU. Como a gente não tem o operador lógico não, a gente vai ter que começar analisando pelo E. Então, a gente vai primeiro analisar essa condição aqui, onde eu estou usando o operador lógico E, para depois analisar o resultado dela com a operação lógica OU. Então, olha só, primeiro então é o E, depois é o OU. Então, primeiro analisando o E, nós temos nota 1 é maior que 5 e nota 1 é menor que 9, quer dizer, nota 1 está entre 5 e 9? Sim, verdadeiro, tá? Depois que eu sei que isso aqui é verdadeiro, aí eu faço uma OU com nota 2 é maior que 3, que também é verdadeiro, né? Então, se eu tenho verdadeiro de um lado ou verdadeiro do outro, o resultado é que vai ser verdadeiro. Mesmo se aqui fosse falso, vamos colocar aqui nota 2 menor que 3. Então, nós temos aqui essa condição que nós já vimos que é verdadeiro, ou essa condição aqui que é falsa. Então, o resultado vai continuar sendo verdadeiro, porque vocês sabem que na lógica ou, se qualquer uma das condições for verdadeira, né, ou a primeira ou a segunda, o resultado já vai ser verdadeiro. Tá? Então, tá aí a questão da precedência dos operadores lógicos. Primeiro o não, depois o E, depois o OU. E aí eu vou agrupando, né, como eu fiz aqui. Primeiro eu analiso o resultado aqui dessa operação e vejo se é verdadeiro ou falso. E aí em seguida eu faço a lógica com outro operador e agrupo esse resultado aqui, né, sabendo se ele é verdadeiro ou falso, fazendo a lógica OU com a outra operação aqui do lado. Tá? Por fim, para não alongar muito a aula, e se eu quiser que ele faça primeiro a OU e depois a E, né? O que eu tenho que fazer? Lembrando que isso aqui, pessoal, é independente da ordem, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, um OU aqui e um E aqui, ele vai executar o E primeiro, tá? Sempre ele vai executar naquela ordem. Primeiro o não, depois o E, depois o OU. Tá? Então, mesmo que o OU esteja aparecendo primeiro, mesmo que esse OU aqui entre as duas expressões esteja aparecendo primeiro, o que ele vai executar primeiro é o E. Tá? É igual lá na matemática. Se eu fizer essa expressão aqui, 4 mais 5 vezes 2. O que ele vai executar primeiro? Ele vai executar primeiro a multiplicação, mesmo que a soma apareça primeiro. Então, aqui é a mesma coisa. Primeiro não, depois o E, depois o OU, independente da ordem que eles aparecerem. Tá? Então, vamos voltar aqui à expressão original, só para frisar isso. Tá? Muito bem, então nesse caso aqui, nós temos um E, nós temos um OU, e poderíamos aqui mudar alguns valores, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, não nota 2 menor que 3. E agora? Analisem aí, deem pausa no vídeo e pensem no que vai ser o resultado.
Bom, então nós temos aqui, olha só que interessante, né? Primeiro nós vamos executar qual expressão? O não. Então, primeiro vai ser a negação disso aqui. Então, olha só. Não nota 2 menor que 3. Nota 2 é menor que 3? Isso é verdadeiro ou falso? É falso. Nota 2 é maior que 3. É falso. Só que como eu estou negando, isso aqui, vou colocar aqui em cima, passa a ser verdadeiro. Essa expressão toda aqui é verdadeira. Tem mais algum não aqui? Não tem. Então, qual é o próximo operador que nós temos que analisar? É o e. Então, o e, nós vamos analisar essas duas expressões que ele está ligando. Nota 1 é maior que 5, verdadeiro. E nota 1 é menor que 9, verdadeiro. É maior que 5 e menor que 9. Então, essa aí aqui tem como resultado verdadeiro. Então, essa aí é verdadeiro. Esse não é verdadeiro. O que faltou analisar, então? Nós já analisamos a lógica não, já analisamos a lógica e. Só faltou essa ou aqui, que está ligando, de um lado, essa expressão aqui, que nós sabemos que é verdadeira, e do outro lado, essa expressão aqui, que nós também sabemos que é verdadeiro. Então, verdadeiro ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro, né, pessoal? Então, verdadeiro, então, isso aqui tem que dar verdadeiro. Aí, verdadeiro de fato. Então, é assim que nós analisamos os conjuntos aí de expressões lógicas, né? Claro que esse tipo de expressão aqui vai ser mais difícil a gente usar, mas é bom vocês saberem, porque caso vocês precisem utilizar, né? Ou vocês tenham que analisar um programa que tem expressões desse tipo, vocês saibam fazer. Mas igual eu estava explicando, se eu quiser fazer primeiro a lógica OU e depois a lógica E, o que eu tenho que fazer? Assim como na matemática, basta eu colocar entre parênteses. Parênteses aqui abrindo, outro aqui fechando. E aí sim, né, pessoal? Aí sim, ele vai executar primeiro o que está entre parênteses. E aí ele vai executar primeiro a lógica OU. E depois, com o resultado dessa lógica OU, é que ele vai executar a lógica E. Né? No caso aqui, todas as condições são verdadeiras, né? Menos essa aqui, nota 2 menor que 3, que é falso. Mas como essa aqui é verdadeiro, então o resultado vai acabar sendo verdadeiro. Tá? Mas aí se eu colocar entre parênteses, aí eu estou priorizando aquela expressão que está dentro do parênteses. Mas se elas estiverem no mesmo nível de parênteses, aí a prioridade é não, depois e depois ou. Tá ok? Então, pessoal, é isso que eu queria frisar. Não se preocupem em analisar expressões muito grandes, porque com a prática, com o tempo de programação, vocês vão dominar isso aqui com muito mais facilidade. O importante é entender esses conceitos, entender tudo que foi explicado, e logo mais nas próximas videoaulas a gente vai começar a aplicar isso nos nossos programas, tá ok? Então, é isso aí. Agora que nós temos alguns exercícios para praticar, usando os operadores lógicos, eu vou fazer apenas 3 exercícios para a aula não ficar muito grande. Né? Então, vamos alterar aqui algumas coisas, nota 2, nota 3, e tá bom, pronto. Essa expressão aqui é verdadeira ou falsa? Deem pausa no vídeo, e aí eu vou responder logo mais. Ok, então vamos ver, executar, e a expressão deu verdadeiro. Vamos ver então primeiro essa expressão E aqui, e depois a U. Nota 1 é maior que 5 e nota 2 é menor que 9? Maior que 5 sim, menor que 9 sim, porque ela é 8, verdadeiro. Ou nota 3 é menor que 3? Falso, nota 3 não é menor que 3, é maior. Mas eu estou usando a lógica U, e na lógica U aqui, desse lado, a expressão que está vindo desse lado foi verdadeira. Então aqui eu tenho uma expressão verdadeira e outra falsa. Na lógica ou, se uma delas, a primeira ou a segunda for verdadeira, o resultado já é verdadeiro e por isso deu verdadeiro. Parabéns aí se você acertou. Resultado verdadeiro. Vamos fazer mais um. Escreva. Nota 1 maior que 5 e vou colocar aqui um não. E nota 2 maior que 4.
E aí, verdadeiro ou falso essa expressão? Podem dar pause. Ok, então vamos analisar. Deu falso. Vamos entender por quê. Nota 1 maior que 5, verdadeiro. Só que como eu tenho não, fica falso. Nota 1 não é maior que 5. Então, como isso aqui já deu falsa, pessoal, na lógica E, né, se uma das condições der falsa, o resultado já vai ser falso. Então, independente do que tiver aqui, né, gente? Mesmo aqui estando verdadeiro, como de fato é, ou estando falso, independente. Se uma das condições for verdadeira, for falsa, desculpa, na lógica E, aí eu já sei que o resultado vai ser falso, né? Então, é o que aconteceu de fato. Falso. Por último, vamos fazer mais uma aqui. Vamos fazer uma maiorzinha aqui para a gente quebrar um pouco mais a cabeça. Nota 1 maior que 10, ou nota 2 menor que 6 e nota 3 maior que 5. E aí, verdadeiro ou falso podem dar pause. Muito bem. Então vamos analisar e... Tcharam! Verdadeiro. Espero que vocês tenham acertado. Vamos analisar o porquê. Primeiro nós temos essa condição aqui, o não, que está dizendo aqui, né? Não, nota 1 maior que 10. Nota 1 é maior que 10? Falso. Mas como eu estou usando o operador não, se torna verdadeiro. Então, verdadeiro aqui. Vou até escrever em cima, para a gente não esquecer. Verdadeira essa expressão aqui. Depois que nós já resolvemos o não, nós temos o e, que é o segundo na ordem de prioridade. Então, nós temos o e, que está ligando essas duas expressões. Tanto o operador lógico e quanto o ou, eles ligam sempre duas comparações, né, duas condições. Então, nós temos esse e aqui ligando essas duas, e eu tenho que saber se isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, nota 2 é menor que 6, e a nota 3 é maior que 5. Nota 2 é menor que 6, verdadeiro, e nota 3 é maior que 5, verdadeiro também. Então, verdadeiro aqui também. Na lógica E, então, as duas são verdadeiro. Então, aqui nós temos essa expressão inteira aqui, é verdadeiro. Por fim, nós temos o ou, que está ligando uma expressão que é verdadeiro com outra que também é verdadeiro. E o resultado, é claro, será verdadeiro. Ok? Reparem que, né, como nós temos aqui uma ou, e um dos lados da ou já deu verdadeiro, então mesmo que aqui esse outro lado da lógica ou dê falso, por exemplo, se eu colocar aqui em nota 3 menor que 5, essa expressão aí vai passar a ser falsa, né? Mas como essa outra aqui é verdadeiro, e eu estou comparando usando a lógica ou, então, uma verdadeiro ou outra falsa, uma delas vai ser verdadeiro, o resultado vai continuar sendo verdadeiro, tá, pessoal? Como nós podemos ver aqui agora. Só continuou sendo verdadeiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham acertado a maioria desses exercícios. E é isso aí. Qualquer dúvida, entre em nosso site, nos escreva. Assista novamente as videoaulas e não perca as próximas. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Tchau.